As inovações tecnológicas estão transformando o sistema de justiça brasileiro. Elas têm potencial para ajudar na resolução de conflitos? Há riscos de desumanização com julgamentos sendo conduzidos por inteligência artificial, por robôs? Esses são os principais temas de hoje do podcast Se Liga Minas, uma iniciativa inédita de 5 entidades associativas com o objetivo de discutir temas políticos, sociais, econômicos e jurídicos. E para falar também sobre esse assunto hoje, eu tenho o prazer de receber aqui o mineiro de Ibiá, no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Afrânio Vilela. Ele ingressou na magistratura estadual em 1989, 16 anos depois chegou à segunda instância como desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e há 3 anos tomou posse como ministro do STJ, o Tribunal da Cidadania. Ministro, obrigado por ter aceitado nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço participar do podcast Se Liga Minas, na companhia do amigo Orion, da senhora Fanny, que é coordenadora-geral do Sindicemp, também do senhor Felipe Rodrigues, dos assuntos jurídicos do Sinjus. Todas entidades muito queridas por mim, e sei também que há outras entidades envolvidas com as quais eu mantenho uma relação de amizade e de consideração mútuas. Muito bem, como o senhor adiantou, então para me ajudar a entrevistá-lo, eu conto com o auxílio luxuoso aqui do diretor jurídico do Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância, o Sinjus, Felipe Rodrigues, e também da coordenadora do Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Minas Gerais, o Sindicemp, a Fanny Melo. Muito bem. Ministro, além do Sinjus e do Sindicemp, integram esse projeto, o podcast Se Liga Minas, a Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, a AFENG, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, o Sindifisco MG, e a APMinas, a Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais. Muito bem, ministro, toda inovação é bem-vinda, né? Especialmente no campo tecnológico, mas elas requerem as inovações, uma regulação sob a ordem legal e constitucional. Como está a implementação da inteligência artificial no STJ? Há riscos aí de, como disse, de desumanização do judiciário? Quais são os impactos sobre os direitos humanos e fundamentais individuais? É uma excelente pergunta porque nos dá a oportunidade de conversar sobre uma temática que tem atraído muito a atenção de todos os operadores do direito e também da sociedade como um todo. Não é segredo para ninguém que o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais ele iniciou toda essa movimentação da tecnologia que hoje é conhecida como inteligência artificial. E o grande pulo ocorreu exatamente quando veio a digitalização de todos os processos, que efetivamente retirou do papel aqueles dados, aquelas informações e trouxe todo esse material para o ambiente digital. Qual foi a importância disso? É que antes, no papel, nós não tínhamos condição de um software, de um sistema ler aquilo que estava ali inserido. Com a digitalização, isso tornou-se possível. Então, o Tribunal de Minas Gerais, já por volta de 2015, criou o radar. Foi o primeiro sistema que nós poderíamos denominar de inteligência artificial e que permitia que os funcionários e também os juízes e desembargadores pudessem analisar esses dados processuais, tratá-los, jungi-los quando necessários, né? E, ao final, usando a inteligência humana, criar padrões decisórios que, posteriormente, com a evolução dessa sistemática, nós pudemos replicar naqueles feitos, naqueles recursos que tinham o mesmo pedido, a mesma causa de pedir, né? Então, na realidade, essa inteligência artificial ela era uma automação à época, porque ela não criava efetivamente a decisão em si. Ela era uma replicadora da decisão, né? Isso foi importante porque colocou o Tribunal de Justiça e o Judiciário Mineiro na vanguarda da tecnologia e essa tecnologia ela foi dispersada por todo o Brasil. Muito bem. Felipe, sua participação.
Olá, Orion. Olá, Fanny. Ministro Afrânio Vilela, que prazer recebê-lo aqui. Orgulho para o nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O senhor está lá no Superior Tribunal de Justiça. E, continuando esse assunto sobre a automatização, sobre a informatização e essas novas tecnologias que a gente vem vendo cada vez mais conquistar seu lugar nos trabalhos do Poder Judiciário também. A gente teve recentemente um fato histórico que mudou muito o jeito de trabalhar, mudou muito o jeito da justiça funcionar, que foi a pandemia, em que os postos de atendimento presencial foram praticamente fechados, houve um crescimento grande do trabalho remoto e, ao mesmo tempo, depois que a pandemia passou e a gente foi retomando gradualmente os trabalhos, houve uma preocupação muito grande dos órgãos de justiça, principalmente do Conselho Nacional de Justiça, de garantir que a justiça esteja, como dizem, onde o pé pisa, onde o cidadão precisa, onde há demanda social, né? E aí a gente precisa sempre ter um olhar de que a justiça tem como um dos grandes desafios próprios garantir o acesso do jurisdicionado, garantir o atendimento, garantir a proximidade, para que o Poder Judiciário não seja aquele enigma indecifrável para o cidadão comum. Eu gostaria de debater com o senhor como que essa tecnologia ela pode também nos afastar dessa missão de estar perto do cidadão e que cuidados a gente tomar para a gente não virar um replicador de algoritmos frios. Perfeitamente. Muito obrigado pela pergunta, Dr. Felipe. Veja bem, há um critério de consciência dentro de tudo que é feito no Poder Judiciário. E o porquê? É porque o Judiciário trabalha com aquilo que filosoficamente nós conhecemos como justiça. Justiça é entregar individualmente e per si, com as especificidades de cada um, aquilo que é do seu direito. E isso exige, efetivamente, que haja uma sensibilidade na análise daquele pleito que é feito pelo cidadão. E é nesse momento que há uma diferenciação crucial entre as nossas automações, entre as automações que utilizamos como acessório à finalidade do Poder Judiciário e, com isso, nós não delegamos de forma absoluta para as máquinas a consciência. Uhum. A consciência humana ainda é aquela que edita as decisões, ainda que depois nós utilizemos a automação, a inteligência artificial, inclusive a generativa, para um apoio, replicando essas decisões naqueles casos que são absolutamente repetidos. E isso acontece muito. Brasil inteiro, por exemplo, no repetitivo, quando o STJ firma uma tese, e essa tese obrigatoriamente tem que ser aplicada por todos os desembargadores e por todos os juízes do Brasil. Então, nesse momento, como se trata tão somente de uma reprodução daquele padrão que já foi criado pelo Superior Tribunal de Justiça, é que a tecnologia vem ajudar a diminuir a mão de obra, a diminuir os custos da operação judicial, né? E com isso, deixando um tempo maior para que os servidores possam se debruçar sobre outras tarefas afins, que os magistrados possam se debruçar com mais profundidade, com mais tempo, àqueles casos que são diferentes e que necessariamente necessitam da consciência humana para serem decididos. Muito bem, Fanny. Você. Eu estou aí, cumprimento a quem nos assiste aqui, aos nossos convidados, o Orion, né, o Felipe, meu colega aí de Tribunal de Justiça, e nós dentro do Ministério Público, e o nosso convidado aí, o ministro Vilela, Afrânio Vilela, para trazer temas que a gente fala que a justiça é uma justiça cidadã. Então, dentro da automação, nós estávamos falando um pouco aqui nos bastidores aqui, ministro, o
que o senhor traz para nós, do que nós avançamos muito, e eu dentro do Ministério Público Mineiro aí tenho a alegria de dizer que sou uma entusiasta da tecnologia. Em Araxá, o senhor está enviado, nós estamos bem pertinho, em Araxá, a nossa promotoria, ali a terceira promotoria, foi a primeira promotoria a virtualizar tudo, muito antes nesse período, muito antes aí da pandemia, que fez a diferença, como o Felipe disse, para a gente conseguir atender. Nós, na terceira promotoria, estávamos lá com a curadoria da infância, da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, da saúde e da educação. Então, nós conseguimos virar rapidamente a chave. Em uma semana, nós conseguimos fazer essa virar e atender toda essa demanda que na pandemia ficou mais premente, mais urgente. Nós avançamos muito, mas hoje a gente visualiza esse desafio da gente não se perder na tecnologia, da necessidade da gente se reencontrar com o cidadão lá na ponta, especialmente o mais vulnerável, que muitas vezes não tem acesso à tecnologia e não sabe lidar com ela. Então, o que nós conseguimos, o que o senhor está vislumbrando dentro de um construtor, um pioneiro nesse desejo de buscar isso, que nós podemos fazer? Eu dou 2 pontos. A questão dos nossos pontos hoje de atendimento direto presencial ao cidadão, e a questão hoje dos processos, eles não conseguiram, o cidadão não consegue ter acesso individual ao seu processo só mediante o acesso dos seus advogados. Como é que nós podemos avançar nisso? Excelente pergunta também, doutora Fanny. Recentemente inauguramos uma UAA naquela região de Ibiá, Araxá, Frutal, né? E qual é a grande importância disso? É que a justiça está efetivamente indo até aquele que detém efetivamente o poder constitucional, né? O poder numa república, principalmente sob os auspícios de uma democracia, ele nasce do povo, ele é exercido em nome do povo e, efetivamente, os benefícios têm que ser para o povo. É necessário que nós, que somos homens e mulheres com função pública, compreendamos isso. Nós só somos servidores porque devemos servir à coletividade e especialmente àquela coletividade que não tem o acesso facilitado, em especial aqui no nosso caso, ao Poder Judiciário. Nesta UAA de Ibiá, há uma dependência completa para bem receber todas aquelas pessoas carentes que necessitam, por exemplo, de uma perícia médica para se obter ou tentar se obter um determinado benefício previdenciário assistencial, né? Então, essa estrutura foi montada. O servidor do Poder Judiciário, no caso federal, através do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que vai até a comunidade de Ibiá atender aqueles carentes. Isso também serve para todos os outros municípios citados, né? É uma forma da tecnologia também ser usada em prol dos mais carentes, porque eles não mais terão que se deslocar. No caso que eu citei de Ibiá, que eu cito que é a minha querida terra natal, né, 180 quilômetros até Uberaba para protocolar uma ação judicial ou para se submeter a uma prova pericial. Essa prova e esse protocolo do seu pedido, da sua ação judicial, será feito na unidade da cidade. Nós já contamos no estado de Minas Gerais com essa feliz iniciativa do presidente Valisney, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com o apoio do presidente desembargador Correia Júnior, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fornece todo o ambiente predial. As prefeituras colaboram com servidores e o TRF levando os seus servidores e até mesmo os seus juízes até aquela localidade. Então, isso é uma forma da justiça efetivamente ir até onde o carente está. Ministro, eu gostaria de destacar, o senhor falou do UAA, que é a Unidade de Atendimento Avançado. Isso. E o que representa historicamente isso? Porque, historicamente,
a Justiça Estadual julga os processos da Justiça Federal, onde não há Justiça Federal, no interior especialmente, né? E a partir de agora esse convênio vai mudar isso, vai desafogar a Justiça Estadual e vai declinar e vai transferir para a Justiça Federal aqueles feitos que são realmente aquelas ações que são referentes relativas à questão da instância federal, como questões previdenciárias, por exemplo, né? Como é que o senhor vê essa aproximação, tanto da Justiça Federal com a Justiça Estadual e principalmente do cidadão? Porque o cidadão não quer saber se o hospital é estadual, municipal ou federal, ele quer ser atendido, né? É claro, como eu disse, é um ato de boa vontade dos presidentes dos tribunais regional, federal e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que compreenderam essa necessidade. E isso vem ao encontro de todos os direitos que são consagrados na Constituição Federal, né? Nós temos uma Constituição que é iluminista, e eu digo que é iluminada porque efetivamente ela cuida do povo brasileiro nesse quesito de fornecimento de justiça e de fornecimento da estrutura para que a justiça seja oferecida. Eu acredito que não há, mundo afora, nenhuma estrutura como é a do judiciário brasileiro, onde nós, além de juízes compromissados com esse tipo de atendimento, nós temos os advogados com a maior liberdade possível de acesso ao Poder Judiciário, com isenção de custas quando se trata de uma pessoa carente, com a remuneração do advogado que vai defender a causa do carente pelo próprio Estado, no caso aqui nosso Estado de Minas Gerais, né? Então isso faz com que a justiça efetivamente ela se apresente. Calamandrei, um escritor italiano, ele dizia que a justiça ela é tal qual as divindades, né? Ela só se apresenta para aqueles que efetivamente acreditam nela. E eu complemento, a justiça se apresenta para quem acredita nela, mas para uma parcela, que é a parcela de pessoas carentes da sociedade, nós sabemos que são muitas, também quando há uma estrutura que propicia esse acesso. Então, eu acredito que é uma melhoria significativa, vai impactar na chamada competência delegada, que é quando o juiz estadual, com mais capilaridade, porque tem muito mais comarcas do Poder Judiciário do Estado do que unidades da Justiça Federal, o juiz estadual, por delegação, como eu disse, julga aqueles casos que são da competência da Justiça Federal. Agora, o que ocorre? Não só a questão do julgamento, porque o protocolo será na Justiça Estadual, no Fórum da Justiça Estadual, e remotamente, pelos meios digitais que nós temos hoje, os juízes federais vão analisar aqueles pleitos. E o mais importante, na hora da produção de uma prova testemunhal, a testemunha não precisará viajar longos quilômetros, longas distâncias até o juiz federal. Ele poderá, de uma sala absolutamente apropriada e equipada, no fórum estadual, ser ouvido pelo juízo federal via remotamente. Então, isso consagra o princípio constitucional de pleno acesso à justiça. Grande avanço histórico. Avanço histórico. Felipe? Exatamente. E esse exemplo é muito interessante para a gente perceber, eu acho que uma certa tendência a gente deixar um pouco de lado liturgias herméticas que antigamente eram tão adotadas, tão valorizadas, principalmente no Poder Judiciário. Antigamente, assim, e acho que existem até exemplos atuais a respeito disso, negava-se o acesso de um advogado que não estava de gravata num determinado ato que ele precisava praticar no processo. E hoje a gente tem essas convivências entre competências diferentes, da competência da Justiça Estadual, Justiça Federal, trabalhando para melhor atender a população, para dar mais conforto ao cidadão, e justamente isso para consolidar o Poder Judiciário também como um poder que representa o povo que ele constitui, né? E aí eu gostaria de perguntar, ministro, seria a gente
deixar a justiça mais criativa, menos engessada com essas liturgias, esses rituais, esses protocolos, essas questões que deixam o Poder Judiciário um pouco menos afastado do povo. É preciso derrubar um pouco essas barreiras para que a gente volte a ter para que a gente tenha um Poder Judiciário mais cidadão? Eu vou lhe responder com um caso concreto. Há 30 anos atrás, nós criamos aqui no Judiciário Mineiro a conciliação nas comunidades. No meu caso, a dupla era o falecido e saudoso desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros e eu. Todas as quintas-feiras, das 18 horas até por volta das 23 horas, nós comparecíamos a uma comunidade carente e lá nós fazíamos os ajustes, os acordos entre aqueles que, de alguma forma, estavam em desajuste social, e eram muitos, e nós fizemos muitos acordos. O mais importante disso é que, veja bem, comparecíamos lá, eu ia no meu carro, buscava o desembargador na casa dele, levava a própria máquina de escrever, porque não tínhamos ainda computadores, né? E fazíamos acordos que, às vezes, para nós, que éramos magistrados, eles não tinham grande valor econômico. Várias vezes homologamos acordo onde a mãe pedia 2 ou 3 latas de leite em pó ao mês, ou então 10 quilos de arroz e mais um bote de macarrão e uma lata de óleo, né? Para nós, enquanto cidadãos, poderia ser um valor irrisório. Para nós, enquanto magistrados, aquilo ali era de um significado muito elevado, porque a justiça não tem preço, a justiça não tem valor, a justiça, ela tem o direito dentro dela, né? Então, o que nós fazemos hoje e o que eu faço no meu dia a dia é ouvir esses clamores. Isso sempre aconteceu desde quando eu era advogado, porque eu era advogado de causas gratuitas. Não havia defensoria naquela época em Ibiá, e eu que fazia os júris gratuitos, as ações trabalhistas que também eram delegadas ao juiz estadual naquela época. Então, essa proximidade para com o cidadão mais necessitado e carente desses meios de acesso à justiça, para mim sempre foram muito claros e muito usuais, né? E eu vejo o seguinte, esse ato do Poder Judiciário, no caso federal, dentro do conceito UAA que estamos falando, ele propiciar ao cidadão esse acesso rápido, porque é rápido, é tudo digital, tudo eletrônico, né? É assim uma forma de desburocratizar o Poder Judiciário. O Judiciário ele não pode mais ser encapsulado. O Judiciário talvez seja de todos os poderes o que tem os atos mais transparentes possíveis, porque qualquer despacho de um juiz, ele está no processo, ele está escrito, ele só vale se estiver escrito. Qualquer decisão só vale se estiver escrito, e as partes e os seus advogados têm pleno acesso. Inclusive agora, nessa dinâmica da UAA, a própria parte pode ir ao fórum e consultar num terminal o que está acontecendo com o processo dela. Então, isso é muito interessante e é uma forma, sim, de desburocratizar. Agora, nós temos certas formalidades no Poder Judiciário que eu acho que elas ainda necessitam ser usadas não como forma de obstruir, não como forma de cercear o acesso jamais. Por exemplo, eu já fiz audiências com o advogado que estava sem o paletó, que seria uma veste talar, né, exigida pela lei. Por quê? Porque a circunstância ali não lhe propiciaram estar com a roupa devida. Então, o que eu vejo é uma diferença entre aquilo que é uma formalidade que a lei às vezes exige para aqueles atos que são efetivamente atos
de cidadania colocada à disposição das pessoas, principalmente as pessoas necessitadas, mais vulneráveis. E quando falamos de vulneráveis, estamos falando de todas as pessoas vulneráveis, né? É isso, Nervânia. Ministro, do que nós estamos falando aqui, que eu acho que nós precisamos mostrar aí para a população, o grande avanço, acho que nós temos muito a comemorar com esse passo que está sendo dado e esclarecer para a população a oportunidade e o direito. Eu acho que nós precisamos que a população entenda que ela tem direito de ir individualmente, desacompanhada, inclusive, de um advogado para recorrer a isso. Do direito dela também de fazer essa consulta, acho que é um avanço importante, que hoje ela fica refém, muitas vezes, do advogado, por não dominar a tecnologia, de ter esse acesso. Mas queria que o senhor dissesse para nós aí, na avaliação do senhor, pela experiência que nós ouvimos lá fora, teve uma entrevista lá fora, nós vamos ter que trazê-lo mais aqui para nos contar da história dessa construção. Chegar até aqui não foi simples, mas na avaliação do senhor, isso vai substituir a figura do servidor? Qual a importância do servidor? Quando a gente fala que experiência, atendimento ao público, e eu sou uma defensora disso, como tudo na nossa vida, se a gente fosse falar do currículo do senhor, do nosso, do Orion aqui, nós íamos estar falando de anos de estudos e experiência. Então, qual que é o papel, então, se nós temos uma tecnologia aí, o papel, a importância ou não, o senhor vai responder, de nós termos servidores concursados que perduram dentro das entidades para a gente usar de uma forma adequada a tecnologia? Olha, o servidor, que nós chamamos de atividade meio, é aquela pessoa perene na administração. Muitas vezes o magistrado, ele toma posse, entra em exercício, daí a pouco ele é movimentado de comarca, ele pode até se aposentar, e o servidor está ali na sua função, cada vez mais se especializando, cada vez mais ajudando, coadjuvando, né, os magistrados a realizar o ato final, que é uma sentença, que é um acórdão, enfim, onde a justiça efetivamente vai se materializar através da decisão. A minha esposa mesmo, Gisela, é servidora pública concursada do tribunal há 34 anos. Ela coordena a assessoria jurídica da Corregedoria Geral de Justiça. E eu vejo o denodo de todos esses servidores, todos, no dia a dia. Então, são importantíssimos. O que é bom nós deixarmos bem evidente, em se tratando de tecnologias, é que na história da evolução da sociedade, toda vez que nós tivemos mudanças abruptas, houve o receio da perda da importância de alguma função. Por exemplo, quando deixamos os navios a remo e passamos a utilizar os navios com vela. Aqueles remadores acharam que ficariam sem função. Não, eles foram usados para outras atividades dentro da própria nave, né, de navegação. Quando veio o trator, né, na época da mecanização, o trator substituiu centenas de mão de obra num dia. E essas pessoas passaram a ter uma outra atividade, às vezes até menos brutal do que aquelas que tinham, com mais qualificação. Assim, é essa evolução da tecnologia. Se nós lembrarmos que o telefone fixo, lembra daquele telefone que a gente tinha na parede, que tinha que discar por um... né? Sim. Aquele telefone, para atingir 100 milhões no planeta, ele levou 75 anos. Né? Depois, já em evolução, o celular, quando veio, para atingir 100 milhões, foram necessários 16 anos para o mundo inteiro ter 100 milhões de celular. A internet, 7 anos para ter 100 milhões de ligações, né? E o chat GPT, em coisa de 1 mês e meio, ele já tinha 100 milhões de pessoas vinculadas a ele. Então, veja que nós saímos de um passado tacanho, de um passado muito materializado, para um passado, para um presente e um futuro de tecnologia, criando novas atividades. E eu quero lhe dar um exemplo
desse tipo de mudança na consciência de cada servidor agora para efeito de tecnologia. Eu tenho a minha equipe de assessoria, né? Então, os meus assessores, eles trabalham analisando recursos, fazendo minutas de decisões, enfim, aquele trabalho do dia a dia. Mas hoje, a minha equipe, que é formada por 40 pessoas, uma grande parte dela trabalha com a IA. Fazendo o quê? Aprimorando os prompts, que são as perguntas que nós fazemos à nossa inteligência artificial interna do Superior Tribunal de Justiça. Então, é através dessa pergunta bem feita que o que nós chamamos de inteligência artificial vai nos trazer ao nível de uma resposta mais correta. Porque se a pergunta não for bem feita, automaticamente a resposta será defeituosa, né? Então, é isso que a gente tem que dizer. Os servidores, cada vez mais, eles se especializam e nessa nova onda tecnológica, que é talvez a maior mudança que a sociedade está experimentando, o servidor ele estará cada vez mais sendo útil à atividade juticante. Exatamente nesse sentido, os conflitos continuam crescendo, cada vez mais. Só que nós temos que usar hoje a inteligência artificial, a automação qualificada, para fazer a reprodução daquilo que não precisa mais ser criado pela consciência humana, sobrando tempo, mais tempo, para que eles trabalhem com a consciência nos casos novos, nos casos diferentes. Muito bem. Saber usar para não ser usado pela tecnologia, né, ministro? Exatamente. Ministro Felipe, Fanny e nossa audiência. Vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco, gostaria que o senhor contasse para a gente aqui o que representou para Minas Gerais, o que representou a chegada do senhor ao Tribunal Superior. A gente volta em instantes. Muita alegria. Uai, cadê o preço da gasolina? O preço deve estar na entrada do posto e na bomba. O Código de Defesa do Consumidor prevê o direito à informação sobre preços de produtos e serviços. Não mostrar o preço é uma prática abusiva. Para a denúncia, ligue 127 e faça valer o seu direito. Ministério Público de Minas Gerais. Em todo lugar, ao seu lado. Você é um consumidor consciente de seus direitos e de seus deveres. Saber comprar é o primeiro passo para consumir com consciência. Conhecer os direitos do consumidor é essencial para as duas partes, consumidor e fornecedor. O PROCON realiza várias atividades de educação para o consumo, como palestras, cursos, capacitação, etc. Além disso, participa de debates, entrevistas e campanhas sociais. Para a formação de um consumidor e fornecedor consciente, a educação para o consumo deve começar desde cedo. Por isso, o PROCON pode implementar projetos destinados a crianças e adolescentes. PROCON, seu aliado sempre. Não é difícil perceber por que Nova Lima está se transformando em um polo de investimentos. Afinal, quem não quer se mudar para a 6ª cidade em sustentabilidade fiscal, a 4ª mais segura de Minas e na 9ª melhor qualidade de vida do Brasil? Nova Lima é o destino da diversificação econômica, porque é movida por grandes ideias e, por isso, abre as portas para receber as suas. O futuro do seu negócio mora aqui e ele espera por você. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Uai, que desconto é esse? O Código de Defesa do Consumidor garante o direito à informação clara sobre contratos bancários. Tudo o que é descontado ou benefício da conta bancária deve ser explicado de forma clara ao consumidor. Não informar o consumidor previamente é uma prática abusiva. Para denúncia, ligue 127. Ministério Público de Minas Gerais. Em todo lugar, ao seu lado.
Estamos de volta com o podcast Se Liga Minas, hoje tendo o prazer de receber aqui o ministro do STJ, Afrânio Vilela. E estamos discutindo aqui sobre os desafios do judiciário brasileiro, judiciário mineiro, e também recebo aqui o Felipe Rodrigues, diretor jurídico do Sinjus, e a Fanny Melo, que é coordenadora do Sindicempre, o Sindicato e dos Servidores do Ministério Público. Ministro, então deixei para o senhor uma questão no bloco anterior sobre essa conquista, essa chegada do senhor ao STJ, o Tribunal da Cidadania. O que isso representou para Minas Gerais? Porque depois de 22 anos, Minas não chegava a esse Tribunal Superior. O Superior Tribunal de Justiça foi criado pelo Constituinte em 88 para receber 75% do movimento do Supremo Tribunal Federal da época. O Supremo enfrentava a chamada crise do Supremo, que eram processos longevos que não eram julgados. Então, o Constituinte delegou essa parte do acervo ao Superior Tribunal de Justiça, reservando ao Supremo Tribunal Federal a questão da constitucionalidade e mais algumas outras competências. E ao STJ, o julgamento de tudo aquilo que é o dia a dia do cidadão. Pelo STJ é decidido a questão do meio ambiente, a questão do transporte, a questão da remuneração do servidor público, né? Da estrutura de Estado, né? Enfim, tudo aquilo que impacta a vida do cidadão. Minas Gerais é um estado síntese de todo o Brasil. Nós temos o sul de Minas Gerais, muito próximo a São Paulo, guardando as características dessa parte sul. Nós temos a parte leste de Minas Gerais também, guardando as características do leste, do norte, enfim, a divisa com o estado de Goiás. Tudo isso faz de Minas o estado mais brasileiro que existe. E como o STJ foi criado em 1988, e na sua composição original, o então desembargador Sálvio de Figueiredo Teixeira, que integrava o Tribunal Federal de Recursos, que era um tribunal como se fosse hoje o TRF, né? Ele foi guindado ao cargo de ministro do STJ. Posteriormente, no início da década de 30, nós tivemos o segundo mineiro, que foi o desembargador Paulo Medina, que ficou pouco tempo no STJ. Então, Minas se ressentia de ter um egresso do seu quadro judiciário, do Judiciário de Minas Gerais, no Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal da Cidadania. Exato. E, por isso mesmo, Minas não poderia ficar sem um representante, porque, quer queira, quer não, Minas sempre foi um ponto de equilíbrio na República. O Brasil sempre ouviu os clamores, mas, principalmente, o Brasil ouviu os brados que foram ditados por vozes mineiras que retumbaram pelo Planalto afora, decidindo as questões mais importantes do Estado brasileiro desde a sua formação. E isso hoje é importante, porque o que eu levo para lá é a visão de um juiz de carreira do Estado de Minas Gerais, que eu brinco, que corria pelas barrancas do Rio Misericórdia, lá na minha querida Ibiá, que passei pela Universidade Federal de Uberlândia, né, FADIR, enfim, uma formação desde a base de qualquer magistrado. E isso é importante, porque o jeito mineiro de ser, ele é um jeito que traz consenso, ele traz equilíbrio, sem abrir mão daquelas prerrogativas de constituição de Estado. E isso é importante. Por quê? Porque, como eu disse a princípio, nós trabalhamos com tudo aquilo que é importante para o cidadão. Daí o cognome do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania Brasileira. E do ponto de vista da política, viu, Felipe, é muito importante resgatar essa importância política de Minas no ano, especialmente agora que nesse ano, 2026, estamos completando aí 70 anos da posse do ex-presidente JK e 50 anos também da lamentável morte dele. E os mineiros tiveram que
afastar e dispensar as divergências para se unir em todo o seu nome, para chegar. Caso contrário, Minas não chegaria, né, sem união política. Por isso que eu disse, a Minas tem esse equilíbrio, né? O equilíbrio do consenso que gera aquilo que é um produto bem valorizado a nível nacional. Eu integrei a primeira lista do Superior Tribunal de Justiça em 2013. Naquela época, a presidente da República optou por um colega de São Paulo. Ótimo, excelente colega que está lá até hoje. A próxima vaga que houve foi em 2016. Também integrei em 2016 a lista tríplice, mas a presidente também optou por um colega do Rio de Janeiro, que está lá também, um excelente colega. E em 2023, quando eu efetivamente não imaginava mais concorrer ao Superior Tribunal de Justiça, houve a vaga decorrente do falecimento do ministro Sanseverino, um amigo muito particular, muito querido, uma unanimidade dentro do Superior Tribunal de Justiça, e aí todos aqueles vinculados com Minas Gerais, do Superior Tribunal de Justiça, me convidaram e disseram, olha, vamos tentar mais uma vez. Foi aí que veio, Orion, essa união de Minas Gerais. Todos os partidos políticos, todas as instituições, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os advogados públicos todos, as associações todas, né, sentiram a necessidade de Minas ter efetivamente um representante num tribunal de formação de jurisprudência nacional e de interpretação da legislação federal. E isso é importante, porque Minas Gerais tem as suas peculiaridades na mineração. É o estado minerário mais importante do Brasil. E aí se torna ainda mais importante que lá tenha alguém que tenha trabalhado no judiciário, nessa área minerária, como foi o meu caso durante quase 20 anos aqui em Minas Gerais. Então, certas circunstâncias que, ao nível fático, nós podemos levar para aqueles que compreendem ao nível do direito, para que, jungidos esses dois elementos, nós possamos chegar a uma decisão final equilibrada, né? E isso é importante para Minas Gerais, acredito. Mas a importância maior mesmo foi que Minas demonstrou uma união muito forte em torno do meu nome. Não fosse assim, possivelmente teríamos ficado sem a terceira oportunidade de vaga. E você, Felipe? Bom, por falar em equilíbrio da República, por falar em consenso, eu não sei se o ministro concorda com esse diagnóstico que eu vou fazer aqui, mas, para mim, a minha avaliação é de que o Poder Judiciário hoje vive a maior crise institucional desde a redemocratização. Recentemente, no final de 2025, o Datafolha publicou uma pesquisa em que os brasileiros entrevistados, dos entrevistados, 20% diz confiar muito no Poder Judiciário. 32% confiar pouco e 48% não confiar de forma nenhuma. Na minha época que eu ingressei na Faculdade de Direito, o Poder Judiciário era uma reserva técnica e moral dos poderes da República. Ainda que não seja um poder constituído pelo voto direto, o fato de ter ali uma Constituição em regra pela via do concurso público, conferia, e acho que até hoje ainda confere, mas isso está sob algum abalo, mas confere aos membros do Poder Judiciário a ideia de que são pessoas capazes, inteligentes, estudadas, capazes de dar a melhor solução, não só a solução mais justa, mas mais técnica para todos os conflitos. O problema é que hoje em dia essa solução, esses conflitos ingressaram na seara política e trouxe o judiciário para esse debate político que divide a população, que polariza a população. E a gente precisa pensar em como fazer para resgatar a confiança do cidadão. Como que você acha que a gente pode resgatar essa confiança e fazer o Poder Judiciário novamente ser dotado dessa credibilidade que antigamente, num passado não muito longínquo, tinha? É uma boa oportunidade de esclarecermos alguns pontos. O primeiro deles é que nós temos hoje, tramitando no Judiciário, mais ou menos 80 milhões
de processo. Isso significa que se levar em consideração que são 2 partes no mínimo, né? Praticamente cada brasileiro tem um processo no Poder Judiciário. Isso significa um demandismo absoluto? Não. Isso significa confiança de uma das partes, pelo menos, no Poder Judiciário. E por que essa confiança veio? Até 1988, nós tínhamos um judiciário que era dependente do executivo. O juiz ele recebia pelo coletor estadual, depois tinha uma ordem de pagamento, o juiz era mais ou menos lá o 9º, 10º na ordem para receber o seu estipêndio. O juiz tinha participação nas custas do processo, para formar o seu ganho. Enfim, com a Constituição de 88, tanto para o Ministério Público quanto para o Judiciário, veio a autonomia administrativa e financeira. Sem falar, ministro, permita aí que a indicação do juiz era feita pela política, né? Pela política. O juiz só ia para a comarca se a parte política assim autorizasse. E a Constituição, ela veio num ambiente já, digamos, de final do regime militar, mas ela foi pensada já desde os meados do regime militar, né? E o que a Constituição pensou? Ela pensou o seguinte, o Constituinte, como a Constituição é a lei mais forte que tem, vamos alocar nela formatos que garantam efetivamente a República, garantam efetivamente a democracia e deem a um determinado poder a última fala. Por isso que o judiciário sempre deve falar por último, por isso que o judiciário sempre deve ingressar numa mesa de autoridades por último. E consta na Constituição que nenhuma ameaça a direito, nenhuma ofensa a direito será subtraída da apreciação de um juiz. E o juiz não pode deixar de julgar, ainda que haja uma lacuna na legislação. O que isso trouxe para o judiciário? Trouxe uma exposição que antes não existia e que, às vezes, mundo afora, ainda não existe. Quando o judiciário ele é acionado, ele não pode simplesmente dizer, não vou julgar, não quero julgar. Porque se ele fizer isto, qualquer juiz que faça isso, ele estará rasgando o seu ato de posse quando ele jura cumprir o que está na Constituição. E é isso que está na Constituição. E nessa evolução do judiciário, que veio com a Constituição de 88, a exposição, além dessa possibilidade de julgar tudo que lhe seja colocado à mesa, veio o aprimoramento das mídias sociais, veio a transmissão ao vivo de julgamentos de sessões, onde, muita vez, aquilo que é falado leva um ou outro a compreender algo que efetivamente não seria aquilo que está dentro do processo. Leva a um telespectador, por exemplo, a entender que aquilo que está ali é errado, que ele pensa diferente, quando o juiz ele é técnico. Muitas vezes, do processo, sai uma decisão que a sociedade entende como indevida, mas que nós julgamos de acordo com a lei que existe. E a lei fala que é aquilo. Eu vou lhe dar um exemplo agora. Recentemente, saiu até muito nas mídias, uma questão de FIES no STJ. Eu fui voto vencido. Um estudante de direito, ele queria fazer uma determinada atividade como residência. E essa atividade dele exigia um estudo mais aprimorado. E ele não conseguiu, no prazo de 1 ano e 6 meses, começar a pagar o FIES, porque ele tinha que estudar para passar na residência. Como, de fato, ele passou na residência depois desse período de 1 ano e 8 meses. E ele fez um pedido ao FIES para que fosse estendido o prazo para ele começar a pagar, porque casado, com filhos,
e ganhando R$4.000 de bolsa, que é o que se ganha, em regra, nesse tipo de formação, ele não conseguia pagar o FIES. E, nesse caso, eu dei uma decisão mais humanista. Eu compreendi que, dentro da isonomia constitucional, que é tratar cada um igualmente na medida da sua desigualdade. Então, ele era igual enquanto profissional médico, mas ele era desigual enquanto alguém que queria ter uma especialização numa determinada área, cujo prazo para pagar os custos do seu estudo, da sua faculdade, era só de 18 meses, quando para outras áreas isso tinha um prazo mais alongado. Então, eu apliquei a isonomia. Os outros colegas, corretamente, tanto que eu fiquei vencido por 4-1, né, eles falaram, não, tem uma lei, e a lei diz que tem que pagar com 18 meses. Então, veja bem, dura lex, sed lex. Essa interpretação, aqueles que estão na situação desse aluno que teria sido beneficiado pela minha decisão, vão achar que o judiciário foi bom, foi justo. Os outros que estão numa situação adversa a essa, vão achar que, no caso, eu seria um juiz que estaria indo além da minha função, que eu estaria num ativismo judicial, por exemplo. Mas não, foi apenas uma interpretação de uma regra constitucional. O que nós queremos do judiciário é que a sociedade brasileira compreenda que o juiz ele julga o que está dentro de um processo. O processo não é só um monte de papel, e hoje não é só um monte de dados eletrônicos, uns dados digitais. Ali tem uma vida de um lado, mas tem também uma vida do outro. Então, é isso que a sociedade precisa compreender, que o judiciário tenta fazer com acerto. É claro que temos erros, sim, temos erros. Por isso que o judiciário brasileiro, corretamente, ele é feito em forma piramidal. A base, com muitos juízes decidindo muitos casos, e às vezes diversamente. Depois uma parte intermediária, que é onde os tribunais já começam a sedimentar aquela compreensão, e chegando aos tribunais superiores, onde a nível de legalidade o STJ decide, a nível de constitucionalidade o Supremo decide. Aí sim, depois dessa filtragem, que é um elemento democrático de confecção de uma confecção e de uma depuração do fato frente a um direito, chega-se a um determinado cume, onde efetivamente aquilo é definido, né? Mas isso nem sempre é compreendido pela sociedade como um todo. Nós precisamos esperar que o processo tramite no primeiro grau, tramite no tribunal e depois nos tribunais superiores, para ver qual é o entendimento do judiciário nacional naquele caso concreto. Até porque, né, Fânia, as demandas sociais são muito intensas e crescem cada vez mais, né? Sem dúvida, eu acho que dentro desse tema que foi dito, ministro, quando a gente fala de decisões equilibradas, eu trago aqui novamente aí a oportunidade da gente celebrar e comemorar sua presença dentro do STJ, pela característica de Minas e quanto nós estamos sofrendo em relação a essa pluralidade do Estado. Então, falando de vulnerabilidade, nós temos aí um Estado hoje que tem uma matriz econômica muito minerária, e nós temos colhido, ao longo dos anos, os frutos e das tragédias. Nós temos Mariana, Brumadinho, nós temos agora a questão das enchentes que assolaram a zona da mata, Belo Horizonte também, em muitos interiores nós tivemos tragédias na data de antes de ontem, dentro da nossa cidade, muito relacionada a falhas e faltas na conduta do Poder Executivo e o Legislativo, que tem a função também de fiscalizar, regular. O STJ, nós estamos discutindo temas, como o senhor disse, de meio ambiente, que está totalmente relacionado a isso. Nós também estamos... o Tribunal Cidadão. Então, quando a gente fala dessa regulação, a sua presença, a presença de Minas dentro do STJ... é muito importante para trazer essas peculiaridades e para trazer luz a decisões que muitas vezes não conseguem abarcar o que nós vivemos dentro de Minas Gerais, né? Especialmente nessas áreas de meio ambiente, áreas de moradia, área de educação, saúde, um estado
que tem também, como nosso país, dimensão continental. Nós estamos falando de 853 municípios. Então, dentro dessas várias vulnerabilidades sociais, eu queria dar destaque para a vulnerabilidade em relação à moradia. E aí o senhor colocou um ponto central com relação a decisões, e aí eu vou me filiar a sua decisão, uma decisão que tem que, e acho muito importante o senhor estar lá, que tem que ser muito mais humanitária e no sentido da defesa do melhor interesse do cidadão do que legal. Nós precisamos fazer essa reflexão e eu quero fazer aqui, colocar para o senhor uma solução que Minas precisa em relação à matriz econômica, à diversificação em relação à mineração, as contrapartidas que não vêm acontecendo e nem a reparação e responsabilização, no caso dos graves acidentes, em relação à moradia, o déficit habitacional e as nossas áreas de ocupação que, de forma injusta, vivem se referindo a essas pessoas como áreas de invasão, o que eu discordo, são áreas de ocupação. Aquelas pessoas só estão ali porque o Estado erra, o país erra na hora de estabelecer políticas públicas e assegurar o que está na Constituição, que é o direito à moradia digna. E sem falar, se a gente tem muito a falar com relação à mobilidade urbana dentro do nosso Estado, mas vamos nos ater na questão da mineração, nessa fiscalização e na questão da moradia. Então, para esses moradores, essa população hoje, que não dorme à noite pensando no que vai acontecer numa chuva forte, que são as áreas de ocupação, e que é negado a essa população o direito de ter a água e a energia mediante pagamento. Não tem ninguém ali pedindo para que seja de graça. Eles querem ter o direito de, até se resolver o litígio, ter acesso à água e energia. Naquelas casas tem crianças, tem idosos, tem pessoas com deficiências e tem trabalhadores. E aí a gente vê um Estado e uma justiça que reiteradamente se apega a uma letra da lei e descumpre a Constituição Federal, que é assegurar, já estou descumprindo porque eu não asseguro moradia, mas eu descumpro a lei, dizendo que a área de litígio não tem direito a ter acesso à água e energia. Não estou falando nem de esgoto, porque eu sei que é complicado, mas de água e energia. Eu queria que o senhor abordasse isso e como a presença do senhor lá vai poder fazer essa transformação que nós precisamos tanto para o Estado de Minas Gerais. Bom, a doutora Fanny já resumiu muito dos nossos problemas no dia a dia, né? E realmente esse é um tipo de situação que chega ao Superior Tribunal de Justiça. Eu acho o seguinte, a Constituição de 88, exatamente por ser uma Constituição que foi denominada de cidadã, ela trouxe uma série de direitos aos cidadãos, né? Evidentemente, o direito de moradia é um deles e é um direito de dignidade. Isso não há dúvida alguma. E ela é tão importante que, recentemente, foi criado no Superior Tribunal de Justiça, foi criada uma central de conciliação. Então, hoje, nós conseguimos, através de uma emenda regimental, termos como, num determinado processo, inclusive que envolva a habitação e a utilização de determinados tipos de terreno, porque às vezes o terreno que está sendo usado, ele é um terreno com muito perigo. Tudo isso tem que ser olhado para que um juiz possa dar até mesmo uma decisão de manutenção das pessoas naquela área. Não adianta, em nome do direito constitucional de habitação, colocar uma pessoa num determinado terreno que com as próximas chuvas esse terreno correrá e poderá causar a morte dessas pessoas. Então, o que se busca no judiciário é o equilíbrio entre aquilo que é um direito constitucional, um direito de cidadania, com aquilo que é efetivamente apropriado e seguro. Nós temos decisões de ambos os lados, né? Eu acho que na interpretação da legislação, todos nós juízes temos que, frente a uma demanda desse tipo, aplicarmos a lei segundo manda o artigo da nossa lei de introdução ao direito brasileiro, né? Todo juiz aplicará a lei no seu sentido social, mais possível. Isso está muito claro. Talvez o mais belo dispositivo que exista em toda a legislação brasileira, né? Eu gosto muito desse
tipo de procedimento judicial, porque ele permite que o juiz sopese todos aqueles quesitos, tanto os pró quanto aqueles que são contra, para aquele pleito judicial e chegue a uma decisão mais equilibrada possível. Eu posso lhe dizer que eu tenho 38 anos de magistratura e já dei decisões em ambos os lados. Então, a parte técnica sempre foi muito importante para alocarmos pessoas, inclusive. Mas o que é mais importante é que nesses processos que envolvem esse tipo de atividade, que como eu disse, é um direito sagrado, um direito de cidadania, o juiz dê uma decisão que seja estruturante. O que significa isso? Ainda que ele não decida objetivamente aquele determinado fato, ele pode dar uma decisão que leve o poder público a repensar aquelas atividades que ali estão, a repensar como ajudar aquelas pessoas que ali estão. E o judiciário não vai ditar a política pública, porque não compete ao judiciário, mas o judiciário vai dizer, essas pessoas têm direito a um teto. Fantástico. Agora, cabe ao administrador realizar esse tipo de coisa. Isso acontece muito, permita-me um outro exemplo, a nível, por exemplo, de creches para crianças. Às vezes, há uma criança sem creche e o juiz vem e dá uma decisão. 2 crianças, o juiz vem e dá outra decisão. Mas, às vezes, o município pode ser grande e ele necessita de um número elevado nas creches para atender a esse direito também social das mães, porque elas poderão trabalhar e deixar as crianças no lugar correto. E aí, nesse momento, que entra esses procedimentos estruturantes. O juiz vai dizer ao administrador, olha, ainda que eu não esteja definindo nesse momento a quantidade e a forma como deve ser concedida esse direito, reconhecido esse direito, eu estou entendendo que é caso, sim, da administração se estruturar para cumprir esse direito, que é um direito constitucional. E, afinal de contas, todo administrador, todo político, quer seja prefeito, governador, presidente da República, quando ele assume as funções do seu cargo, ele assina o quê? Um termo de posse. E, nesse termo de posse, ele assume que vai cumprir todos aqueles direitos que estão contidos nas leis. Nós temos aqui em Minas Gerais, se me permite, doutora Fanny, agora, recentemente, um caso que envolveu milhares e milhares de famílias numa ação de reintegração de posse, onde os proprietários de uma grande gleba de terras obtiveram a decisão judicial favorável, porque eles eram proprietários, houve a invasão, eles tinham também a posse que foi perdida, recuperaram a posse. E quando do momento do cumprimento, ou seja, do desalojamento daquelas famílias, mais ou menos 30 mil, veio uma ideia justamente que é essa que labora pelo princípio que na justiça deve existir. Esse local chama Isidora, né? Me parece que hoje ele se tornou um bairro, salvo engano. Região norte aqui de Belo Horizonte. Região norte, não é, de Belo Horizonte? Então, qual foi a proposta do judiciário? O Poder Judiciário, através da sua cúpula, foi até o governador do estado e disse, olha, vamos fazer uma negociação. O estado tem áreas desocupadas. Vamos oferecer essa área desocupada, uma delas, para os proprietários vencedores na ação. Talvez eles aceitem. E, de fato, eles aceitaram. E foi feita aqui em Belo Horizonte a maior conciliação fundiária do mundo. Fantástico. Que é essa conciliação do Isidora. Né? Então, ao invés das pessoas receberem um mandado de desocupação e saindo carregando seus poucos pertences nas costas, elas receberam uma escritura registrada e sem custo. Essa é a função do judiciário. Essa é a função de um juiz.
Muito bem. Ministro, infelizmente nós estamos na reta final da nossa entrevista, naquele momento que a gente chama aqui de considerações finais. Eu vou fazer a minha consideração final com a minha questão, que vou deixar para o senhor responder. Peço depois ao Felipe e à Fanny que façam o mesmo e o senhor responde a todos na consideração final do senhor mesmo. Tá bom? Perfeito. Muito bem, eu estou aqui em minhas mãos aqui, ministro, com esse livro aqui, Afrânio Vilela, um mineiro de Ibiá no Superior Tribunal de Justiça. É um livro em homenagem à sua trajetória, né, e ao seu pensamento jurídico também, e eu fiquei sabendo que teve um número recorde de sucesso de crítica e de público no lançamento do livro, que foi em março, neste março, em Brasília, no STJ. Bom, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, porque além do livro e da importância que isso representou para a memória do judiciário, ele registra aqui alguns votos do senhor que não são votos pioneiros e que mexem naquilo que o senhor falou aí há pouco, aí, sobre processos estruturantes, né? Como é que o senhor lida com isso, ministro? A gente vê que muitas vezes algum voto é questionado, é chamado de ativismo judicial, de interferência indevida na política, às vezes no próprio executivo. Como é que o senhor lida com essa situação? Bom, primeiramente, o livro foi uma alegria muito grande e de surpresa. Eu compareci à Associação dos Magistrados Mineiros para uma palestra e, ao final, me fizeram a surpresa de Afrânio Vilela, né, um mineiro de Ibiá no Superior Tribunal de Justiça. E eu brinco que é a minha corrida desde descalço nas beiradas e nas barrancas do Rio Misericórdia, até agora estar correndo pelas barrancas do Paranoá, né? E nesse período todo aí de quase 40 anos, ter de alguma forma tentado contribuir para a justiça. Foi uma obra da AMARS, através da sua presidente, a juíza Rose, e coordenados pelo juiz Luiz Carlos Richardson Brant, que é juiz convocado ao tribunal, e pelo desembargador Luiz Carlos Gamborges, que é desembargador e está hoje convocado ministro no STJ enquanto há uma vaga, né? Isso representa também, mais uma vez, a melhoria em todos os aspectos do nome de Minas Gerais no cenário nacional, porque desde a desembargadora Jane, há 20 e tantos anos atrás, nós não tínhamos um desembargador convocado a um tribunal superior. A convocação ela é provisória, mas também ela é de muito mérito, né? Então, é uma alegria muito grande ter esse livro. Um dos pontos é esse chamado processo estruturante. Por que ele é estruturante? É uma decisão que não é mais aquela decisão rígida, específica, forte num sentido só. O mundo evoluiu, os fatos sociais estão evoluindo, o direito está acompanhando através das legislações novas, através das interpretações novas, e o judiciário tem que se adequar. Vou lhe dar um exemplo. Como não vou tratar do mérito, está sob minha relatoria o IAC 21, que trata da exploração do gás e do óleo de xisto. É o fracking. O que é o fracking? Ou fraturamento. Nós temos os bolsões com petróleo e gás, mas temos também intra-rochas, a 6 mil, 7 mil, 8 mil metros de profundidade, esses mesmos elementos entranhados. E o Brasil, como o mundo, tem crise. Passa por crises energéticas e o petróleo é um deles, o gás também é um elemento desse. Então, o que está hoje no STJ é para definirmos se no Brasil poderá ser ou não explorado esse tipo de combustível pelo sistema fracking, que é a alocação de água em alta pressão e em grande quantidade na rocha, e ao fazer isso ela expulsa tanto o gás quanto o petróleo, e ele pode então ser extraído do meio normal. Então, mundo afora, nós temos Estados Unidos com bastante produção nesse sentido, temos Canadá com produção nesse sentido, temos Argentina, tanto que importamos o gás da Argentina. Então, vem as indústrias e vem a parte que é defensora e opina pela possibilidade.
Fizemos uma audiência aberta, é outra dinâmica que o processo estruturante permite. Chamamos técnicos, chamamos professores, chamamos conhecedores, chamamos as ONGs, chamamos os defensores do meio ambiente, do agro, enfim, todos para cada um dar o seu posicionamento. Eu solicitei via embaixada o posicionamento de 34 países contra e a favor. Temos aqueles que são contra, por exemplo, a Alemanha, a França, né? Alguns que têm o sistema legal, mas não usam, como a Arábia Saudita e alguns outros países de produção, de alta produção de petróleo. Então, enfim, nós vamos, ao final, decidir se o Brasil pode ou não fazer esse tipo de exploração. E em decidindo, por poder, por ser possível, o Superior Tribunal de Justiça vai dar o trilho que o Brasil vai seguir, através, evidentemente, das suas autarquias, dos seus editais, chamando as empresas que poderão fazer o tipo de atividade, para que o meio ambiente continue seguro como é, para que a nossa água não seja afetada, porque há resíduos tóxicos que vazam, que podem vazar. Enfim, então nós vamos... Esses são processos estruturantes que eu acho que em grande monta, o futuro do judiciário brasileiro para essas grandes causas. Muito bem, debate importante, né? Porque diante do esgotamento das reservas de petróleo, por exemplo, Felipe e Fanny, considerações finais de vocês em 1 minuto, por favor. Vamos lá. É curioso perceber esse debate. A gente imaginaria que esse debate era para estar acontecendo nesse momento no parlamento, né? Com a possibilidade da gente extrair petróleo, que é uma fonte de energia esgotável, um dia vai acabar, mas ainda dependemos muito dela. É preciso ter em mente que aqueles que são eleitos para discutir isso deveriam estar editando uma lei, um ato normativo, vai permitir quais são os cuidados. E aí esse debate cidadão, curiosamente, se dá no gabinete, nas salas de audiência do Poder Judiciário. Depois reclamam de judicialização da política, ativismo judicial. Né? E é exatamente aqui a minha consideração final. Eu acredito que estão empurrando o Poder Judiciário para um ativismo, porque quem está se preocupando com o futuro energético dessa nação, com o futuro ambiental dessa nação, com a concretização de direitos constitucionais, é o Poder Judiciário. Enquanto os poderes executivo e legislativo se veem ali abarrotados com escândalos recentes e tentam lidar com suas crises. Eu queria agradecer ao ministro Afrânio Vilela pela presença, uma conversa extremamente agradável e importante para todos que nos assistem, e mais uma vez agradecer ao Orion, Fanny, pela participação no Se Liga Minas. Foi um prazer, Fanny. Bom, eu igualmente venho aqui falar, ministro, desse meu sentimento, ouvindo aqui de tudo que nós falamos. Eu acho que termos hoje um mineiro no Superior Tribunal de Justiça é importante para a gente, dentro daquilo que nós acreditamos, que eu defendo, tirar essas pessoas da invisibilidade. Então, eu estou enxergando aqui, acho que o Se Liga Minas leva para os mineiros e o país todo esse momento de nós também, cidadãos, lutarmos para que o processo estruturante ele passe a ser a grande batuta da justiça e que nós possamos ver decisões onde eu faço a retirada, por exemplo, eu olho uma questão patrimonial, que é a retirada de uma população, uma retirada de uma pessoa que está pagando aluguel, mas dentro da decisão estruturante, o judiciário vem e fala para o executivo o que ele tem que fazer também para assegurar o direito daquela pessoa na Constituição, que é um direito de moradia, que é um direito de sobrevivência da sua família. O senhor deu alguns exemplos. Então, eu vejo enorme importância e queria agradecer a presença do senhor aqui, a oportunidade de me falar, mas já dizer o desafio para o Orion, para que traga mais vezes, para que a gente possa levar para Minas Gerais caminhos. Deixo para o senhor aí, para encerrar isso aí, processo estruturante é o caminho para a gente tirar o povo mineiro dessa invisibilidade e o brasileiro também nas decisões judiciais? Por favor, ministro. Eu acho que sim. O processo estruturante, ao invés de ser barreiras, de ser muro, ele vai ser a ponte. Ponte entre os direitos que são consagrados na Constituição e nas leis, e a sua execução através do Poder Executivo, ou, se for o caso, pelo Poder Legislativo. Ao finalizar, eu quero agradecer muito
a todos a alegria de estar aqui nesse ambiente. Se convidado, eu voltarei, pode ter certeza disso. Mas a tranquilidade que quero passar é que nós precisamos, para chegar a esse conceito de justiça, que é a função nossa do Poder Judiciário, nós precisamos de ser solidários. Solidário, o que é? É nos colocar no lugar daquele que pede, daquele que clama, e todos clamam, quer um clamor menor ou um clamor maior, né? E temos que ser solidários e temos que ser fraternos. Fraterno significa de irmandade mesmo. Irmandade é no sentido de desejar para o próximo o mesmo que nós queremos para nós mesmos. E é através disso que nós vamos chegar a um determinado fim bom para a sociedade. E, inclusive, quando falamos, como desde o início falamos, sobre inteligência artificial. Por isso que a tranquilidade que passa é que a decisão final, ela é sempre do ser humano com a sua consciência. E as inteligências artificiais, elas são um meio para que reproduzamos aquilo que a nossa consciência humana faz. Ministro, muitíssimo obrigado pela entrevista. Aprendemos muito com o seu pensamento jurídico, pensamento humanista. Volte sempre. Obrigado também ao Felipe, à Fanny, e agradeço aqui as entidades que integram esse projeto. E um agradecimento especial aqui para a MIRT, Associação Mineira de Rádio e Televisão, ao senhor presidente Mairink e toda a nossa equipe da Lívia, a Suelen, Nayara, a Hanna, e, enfim, a Lilian também aqui. E um agradecimento à TV Banqueta, que reproduz essa nossa entrevista, Canal 6 da Claro. Você pode ver e rever essa entrevista nos canais, nas redes sociais e também na TV Banqueta. Obrigado a todos e até a próxima.